Com licença, senhor. Tem uma mulher querendo falar com você. Opa! Mulher? Manda pro pai. Pois não, senhorita? Senhorita é o escambau, Stalin. Sou eu, Hitler. Ai, Jesus, Hitler! Shhh! Fala baixo. Eu não posso demorar. Então escuta. O que você acha da gente invadir a Polônia e pegar ela todinha só pra nós? Sim, senhora! Tô rindo, palhaço. E ó, esse encontro nunca aconteceu, hein? Mas tem que parecer natural, Hitler. Meus homens devem estar atrás da porta ouvindo tudo. Eu vim preparado. Me disseram que estaria... Segure na bala, Austrada. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Eu nem comecei o vídeo, você já tá aí de olho na minha camiseta, né, rapá? É bonita, né? Veste bem, contorna a silhueta. E aí você me pergunta, Thiago, onde eu consigo um código de desconto para eu também ter a minha Insider? Fico feliz que você tenha perguntado isso. Aqui, ó, é só clicar no link na descrição e usar o meu código para você ganhar 12% de desconto na compra de qualquer item no site. Então aproveita, porque Insider e você nasceram um para o outro. Agora, sabe quem nasceu um pro outro também? Hitler e Stalin. Assim, eles nunca admitiram isso abertamente não, mas pensa só comigo aqui. Foi graças à aliança nazi-comunista que aconteceu o pior conflito da história humana. Se isso não foi evidência suficiente de um amor verdadeiro, eu não sei mais o que pode ser. Mas aí Hitler acabou se divorciando de Stalin sem o consentimento dele. E aí Stalin ficou com a cara quente com aquilo e os dois brigaram feio pra caramba. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Agora, só um recado, por favor. Se tem um vídeo que eu tenho que te pedir para curtir, compartilhar e se inscrever no Brasão de Armas, é esse. Porque esse aqui deu muito trabalho, você não tem ideia. Então, eu nunca te pedi nada, faz isso aí, por favor. Então, nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma revisão da literatura de estudos de grandes especialistas justamente sobre a União Soviética e a Alemanha nazista e como que esse tratado infame e imoral entre comunistas e nazistas levou ao início da Segunda Guerra Mundial e a toda aquela atrocidade desumana que veio com ela. Então vamos começar pelo começo aqui. O Tratado de Não Agressão Molotov-Ribbentrop. 100% das pessoas que estudam minimamente a Segunda Guerra Mundial já leram alguma vez alguma coisa sobre esse tratado. Então vamos fazer um resumão bem rapidão aqui, só pra gente dar um contexto. Em 23 de agosto de 1939, Joachim Ribbentrop, ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, foi até Moscou para assinar esse pacto de não agressão entre as duas nações, onde as duas nações concordaram em não se agredir. Isso causou uma mistura de sentimentos nos soviéticos, porque os nazistas eram demônios para eles e, de repente, agora os soviéticos não iam mais combater os seus demônios e vice-versa. Só que para alguns soviéticos, esse tratado foi um alívio e tanto também, porque a chapa estava esquentando na Europa entre a Alemanha, França e Inglaterra. Então os russos podiam ficar mais tranquilos longe dessa tensão toda. Então se rolasse alguma treta, seria no Ocidente e não na mãe racha. Mas se você já tá aí xingando Stalin por ter assinado esse tratado de não agressão com os nazistas, segura o forever aí, menino. Tratados de não agressão eram as coisas mais comuns e já rolavam na Europa toda desde o início dos anos 30. Outros países europeus fizeram tratados de não agressão com a Alemanha também. O objetivo desses tratados de não agressão era basicamente manter a paz entre os países, enquanto eles arrumavam treta com outros países. E aí a gente chega então em 1938, um ano antes do inferno. Ninguém estava querendo guerra na Europa, só a Alemanha, que ameaçou invadir a Tchecoslováquia inteira porque tinha uma minoria alemã ali na região dos Sudetos. Só que, para surpresa de Hitler, os ingleses e franceses entregaram aquela região inteira para Hitler porque eles não queriam guerra. E aí eles acabaram assinando o Tratado de Munique, dando a região dos Sudetos e até permitindo a anexação da Áustria, que já era, inclusive, uma demanda antiga da própria Áustria, que já tinha votado desde 1918 pela anexação com a Alemanha. Só que o Tratado de Munique dizia que os alemães não podiam tomar a Tchecoslováquia inteira, o que Hitler fez em março de 1939.
E aí já vamos de estudo especializado aqui logo, ó. Começando com esse aqui, A Segunda Guerra Mundial, escrito pelo professor Anthony Beevor, um grande especialista britânico em Segunda Guerra Mundial, que ajuda a gente a entender justamente essa geopolítica, essa dinâmica entre a Alemanha nazista e a União Soviética no início da Segunda Guerra Mundial. E aí lembrando pra você, o Braguinha aqui já inaugurou a livraria do Brasão de Armas, então todos os livros que a gente vai considerar aqui vão estar lá esperando por você. É só acessar o link na descrição e no comentário fixado e ir direto pra livraria e aproveitar que tá com um super descontão lá pra vocês. Você ajuda o Braguinha a melhorar a qualidade do canal cada vez mais e leva o que há de melhor da literatura da história da guerra pra você. E aí o professor Beevor diz aqui na página 20 que a Inglaterra e a França garantiram à Polônia que interviriam caso a Alemanha invadisse, dando um recado claro pra Hitler que a merda ia estourar se ele invadisse a Polônia. E em abril de 1939, Stalin ofereceu uma aliança à Inglaterra e à Grã-Bretanha para se ajudarem contra qualquer outro ataque estrangeiro. E aí o professor Beevor mostra pra gente aqui na página 29 que, embora a França estivesse a fim de fazer uma aliança com a União Soviética, a Inglaterra era anticomunista até o talo e não concordava com as ambições expansionistas da União Soviética, justamente contra os estados bálticos, Finlândia, leste da Polônia também. E a Polônia, por sua vez, não queria deixar o Exército Vermelho se instalar dentro do seu país, que era uma das exigências, inclusive, de Stalin, porque os poloneses não confiavam nos comunistas por causa da guerra dos anos 20 com os bolcheviques e a inimizade declarada que surgiu a partir da derrota dos bolcheviques ali. Então ninguém confiava em ninguém naquela porcaria, e aí os comunistas e os ocidentais ficaram no impasse. E adivinha só quem estava assistindo tudo isso do camarote? Espertamente, Hitler, no início de agosto, mandou Ribbentrop até Moscou para negociar um acordo pessoalmente com Stalin. E, para surpresa de Ribbentrop, a visita dele estava mais do que esperada. Os comunistas já estavam se preparando para oferecer um acordo aos alemães antes mesmo dos alemães cogitarem o plano. Tanto é que o primeiro registro soviético de uma movimentação pró-nazista apareceu justamente no dia 3 de maio de 39, e o primeiro registro da intenção dos alemães só foi aparecer pela primeira vez em 2 de agosto de 39 com Ribbentrop. Inclusive o professor Beevor mostra pra gente aqui essa movimentação macabra de Stalin aqui na página 30 e tudo que ele já estava disposto a fazer para agradar o Führer. E presta muita atenção nisso, porque essa abordagem de Stalin vai definir justamente os 2 primeiros anos da guerra. Para Stalin, os benefícios tornavam-se cada vez mais óbvios. No dia 3 de maio, tropas do NKVD cercaram o Comissariado para Assuntos Estrangeiros. Limpe o Ministério de Judeus, ordenara Stalin. Limpe a sinagoga. O veterano diplomata Maxim Litvinov foi substituído por Molotov como ministro do exterior e alguns outros judeus foram presos. Stalin começou um expurgo de judeus para se preparar para o pacto com Hitler. Então alemães e soviéticos queriam a mesma coisa e eles estavam se dando melhor do que com as democracias ocidentais. E aí então, em 23 de agosto de 1939, eles assinam o imoral Pacto Nazi-Soviético, a.k.a. Pacto Molotov-Ribbentrop, ou como eu costumo chamar, o Pacto Demo-Diabólico. Mas, Thiago, você disse que os tratados de não agressão eram comuns, então qual é o problema dos camaradas terem feito um acordo com Hitler? O problema, menino, não foi tratado de agressão, não. Não querer guerra com outros países é até uma coisa bonitinha mesmo. Então ninguém pode condenar a União Soviética por não querer guerra com a Alemanha, porque, como eu já disse aqui, outros países europeus, inclusive, fizeram seus pactos de não agressão ou apaziguamento para evitar a guerra total. O problema é que esse pacto nazi-soviético só foi o início de uma série de outros pactos e protocolos secretos, tipo secretos mesmo, que se a União Soviética existisse até hoje, ela ia estar negando e mentindo pra você, dizendo que era tudo propaganda nazista, igual os filhotes de ditadores comunistas fazem hoje. E quem explica melhor isso pra gente é o professor Dmitry Volkogonov, ex-general soviético responsável por liberar milhões de documentos secretos pro público. Nesse clássico Os 7 Chefes do Império Soviético, na página 303, ele manda braba e sem pena. Entre os segredos guardados a 7 chaves, dos quais tinha conhecimento, estavam a localização dos protocolos secretos do Pacto Molotov-Ribbentrop de 1939. E na página 351 ele ratifica essa informação. Enquanto esconderam em arquivos os protocolos secretos do Pacto Molotov-Ribbentrop ou as provas do assassinato de milhares de poloneses, os chefes soviéticos afirmavam que tais documentos não existiam. Pois é, né? Mas o que aqueles comunistas assassinos ditadores não podiam imaginar é que aquela
aquela merda daquele regime ia cair e a merda toda ia ser jogada no ventilador. Os arquivos foram abertos para o mundo e agora quem tem olhos e quer usar os olhos para ver, pode ver que Stalin e seus comparsas realmente assinaram um protocolo secreto. E não só um protocolo secreto, vários protocolos secretos e acordos debaixo dos panos que mantiveram a máquina de guerra imperialista, terrorista, comunista e nazista rodando a todo vapor. E olha que lindo os protocolos secretos em alemão e em russo com as respectivas assinaturas de Molotov e Ribbentrop nas duas versões. Foi só a União Soviética cair que esses documentos primários caíram como uma folha no nosso colo. Graças a Deus. E graças a Deus a gente consegue saber a verdade sobre esses porcos. Mas vamos começar pelo começo aqui para a gente entender o contexto desses protocolos secretos. Em 23 de agosto de 1939, os nazistas e os comunistas assinaram o Pacto Molotov-Ribbentrop, só relembrando. E isso não foi um segredo para ninguém, tanto que a União Soviética, o mundo inteiro soube desse pacto de não agressão, porque, novamente, pactos de não agressão eram normais. E ninguém podia falar nada, porque outros países já tinham feito tratados de não agressão com a Alemanha também. Só que o que ninguém sabia, e nem o povo soviético, e nem ninguém no mundo, é que esse tratado de não agressão tinha aquele protocolo secreto, que dizia que os comunistas e nazistas dividiriam a Polônia no meio. A parte leste ficaria com Stalin e a parte oeste ficaria com Hitler. A gente pode ver justamente isso nessa outra obra especializada do professor Max Hastings, chamada Inferno, que também é uma das melhores obras mais completas sobre a Segunda Guerra Mundial, que eu recomendo demais. Aqui na página 16, o professor mostra que em um protocolo secreto do Pacto Nazi-Soviético, assinado em 23 de agosto de 1939, Hitler e Stalin concordaram com a partição e dissolução da Polônia. E aí, com esse pacto imoral, Stalin não só estava dando sinal verde para Hitler fazer o seu ataque à Polônia, quanto ele próprio tornava a União Soviética um cúmplice em começar a guerra mais violenta da história. E eu quero mostrar para vocês o documento primário que mostra como que o governo soviético era dissimulado, mentiroso e nojento até o talo. É esse discurso aqui de Molotov de 17 de setembro de 1939, no mesmo dia da invasão da União Soviética à Polônia. É um discurso tão nojento que podiam imprimir ele em papel higiênico para a gente usar toda vez que desse uma barrigada. E aqui nesse discurso, Molotov fala à nação soviética sobre a invasão e a queda do governo da Polônia e que agora era a vez deles de protegerem a Polônia e a Ucrânia. E a propaganda para o povo soviético é que eles iam apenas proteger a Polônia. Mas olha só que curioso, gente. Molotov só esqueceu de contar nesse discurso para o povo soviético que essa invasão dos nazistas à Polônia já tinha sido combinada entre comunistas e nazistas um mês antes da invasão dos nazistas à Polônia. Aquele esquecimentozinho assim, sabe, inocente. Eis a merda aqui. Na Polônia, criou-se uma situação... surgiu uma situação, né? De repente, criou assim, sabe? Aconteceu, caiu do nada. Que exigia cuidados especiais por parte do governo soviético no que diz respeito à segurança do Estado. A Polônia tornou-se um campo adequado para todo tipo de acidentes e surpresas capazes de criar uma ameaça para a União Soviética. O governo soviético permaneceu neutro até recentemente. A Alemanha também estava neutra até recentemente. Mas, devido às circunstâncias indicadas, não pode mais permanecer neutro em relação à situação. Sentiu a tristeza no tom de Momô, gente? Também é impossível exigir ao governo soviético uma atitude indiferente em relação ao destino dos ucranianos e bielorrussos de sangue familiar que vivem na Polônia, nações que anteriormente se encontravam numa posição em que os direitos civis eram roubados e agora completamente abandonados. O governo soviético considera um dever sagrado ajudar os irmãos ucranianos e bielorrussos que vivem na Polônia. Isso é verdade porque todos sabemos que a União Soviética sempre cuidou da Ucrânia. Mataram alguns milhões de fome e continuaram matando mesmo sabendo que milhões estavam morrendo. É verdade. Ninguém poderia pensar que o Estado polaco se encontraria tão impotente e numa desordem tão rápida que agora ocorreu em toda a Polônia. E isso é verdade. Os nazistas concordam totalmente com isso. No entanto, como esta desordem se concretizou e os políticos polacos foram completamente à falência e são incapazes de mudar a situação na Polônia,
Polônia, o nosso Exército Vermelho, tendo recebido um grande acréscimo na recente convocação reservista, deve cumprir honrosamente o título honorário diante dele. Assim, o fato deles terem assinado o protocolo secreto um mês antes com os nazistas, dividindo a Polônia entre eles, não quer dizer que os soviéticos queriam que a Polônia caísse, tá bom? O governo expressa a firme convicção de que o nosso Exército Vermelho Operário Camponês mostrará mais uma vez o seu poder de luta, a consciência e a disciplina que, no desempenho da sua grande tarefa libertadora, o envolveriam em novos feitos, heroísmo e glória. Sim, foi um grande heroísmo e uma tarefa libertadora eles terem assinado um protocolo secreto com os nazistas, dividindo a Polônia com eles. Tudo bem que acabou que os comunistas e os nazistas mataram umas dezeninhas de milhares de poloneses sem querer, mas é fato que a libertação polonesa foi tão libertadora que o símbolo comunista é proibido na Polônia até hoje. Tem como não sentir nojinho desse regime de merda? Portanto, a responsabilidade em começar o conflito mais desumano da história mundial deve ser atribuída diretamente aos nazistas e aos comunistas e a esse seu pacto diabólico. E aqui a gente vê um filminho especial onde nazistas e comunistas comemoram juntinhos a destruição da Polônia, que ficou conhecido como Desfile de Brest-Litovsk, em 22 de setembro de 1939. E o mapa mostrando a Polônia sendo dividida no meio entre esses dois cães. Essa interpretação, inclusive, é apoiada pelo professor Richard Pipes, que é um dos maiores especialistas na União Soviética do mundo, aqui na sua obra Os Três Porquês da Revolução Russa. E aqui na página 83 e 84 ele fala justamente sobre Stalin e a sua participação em iniciar a Segunda Guerra Mundial. Ele colaborou com nacionalistas alemães para impedir a estabilização da Europa e ajudou a deflagrar a Segunda Guerra Mundial, que também era um dos objetivos de Lenin. E o que reforça ainda mais essa acusação contra os comunistas é que apenas um mês depois da assinatura do primeiro protocolo secreto com os nazistas, os comunistas assinaram um outro pacto secreto. E esse é ainda mais vergonhoso do que o primeiro e tem um nome bem fofinho e revelador, inclusive. É esse aqui, ó, o Tratado de Amizade, Cooperação e Demarcação, assinado em 28 de setembro de 1939, que ratificou aquele primeiro protocolo secreto de partição da Polônia, assinado em 23 de agosto. E aqui a gente pode ver os originais, ó, de novo em alemão e em russo, com as respectivas assinaturas de Molotov e Ribbentrop em cada via. Só que a versão soviética, diferente da alemã, ia ficar enterrada e escondida até a queda da União Soviética. E aí o professor Hastings fala justamente sobre essa vergonha aqui na página 17, ó. O Pacto de Não Agressão de Moscou, junto ao Tratado de Amizade, Cooperação e Demarcação de 28 de setembro, comprometeu os dois principais tiranos do mundo a endossarem as ambições um do outro e renegarem hostilidades recíprocas a favor de engrandecimento em outros lugares. Stalin aquecia as políticas expansionistas de Hitler a oeste e deu importante ajuda material à Alemanha: petróleo, milho e produtos minerais. Os nazistas concederam rédea solta no leste aos soviéticos, cujos objetivos incluíam a Finlândia Oriental e os países bálticos, além de um grande pedaço da carcaça da Polônia. Quem diria, senhoras e senhores, os soviéticos e nazistas se tornaram tão amigos que fizeram questão de assinar um tratado e colocar amizade no nome. E agora eu quero mostrar para vocês o que para mim é o documento mais revelador de todos, que foi encontrado nos arquivos soviéticos com anotações feitas por Stalin, onde ele próprio reparte a Polônia no meio à caneta. Repara aqui a assinatura de Stalin em azul caneta e a de Ribbentrop em vermelho aqui embaixo. Agora repara a data, exatamente a mesma data da assinatura do Tratado de Amizade e Fronteira, 28 de setembro de 1939. Repara que não foi só um pacto escrito não, foi um pacto visual com direito a mapinha e tudo para deixar tudo bem claro. Agora olha a perfeição da linha demarcatória dividindo a Polônia no meio com o mesmo azul caneta de Stalin. Mais um documento primário mostrando a amizade maldita desses dois regimes do Satanás. Os interesses imperialistas desses dois ditadores malditos se uniram numa amizade declarada através desse pacto de amizade e fronteira, assinado em 28 de setembro de 1939.
pacto de amizade e fronteira. Agora, é claro que os filhotes de ditadores comunistas têm suas desculpinhas esfarrapadas para defender essa loucura stalinista. Com esse tratado, Stalin estava segurando diplomaticamente o avanço nazista pela Polônia, enquanto protegia os poloneses da conquista total e o resto da União Soviética também. Ah, como nada gosta. Mas é mentira. Reparou que é aquele mesmo argumentinho criminoso, desonesto e mentiroso que eu já desmantelei do Molotov ainda há pouco, né? É a mesma coisa. É só Ctrl-C, Ctrl-V. Tem uma enxurrada de argumentos que enterram esse besterol apologista nojento. O primeiro é a cronologia dos fatos. Vamos lembrar que desde maio de 1938 a União Soviética já queria fazer acordos com a Alemanha. Desde maio de 1938. Depois, o Pacto de Não Agressão e o Protocolo Secreto de Repartição da Polônia já tinham sido assinados em comum acordo em 23 de agosto, uma semana antes da invasão nazista e o início da guerra. E além disso, os soviéticos só invadem a Polônia 17 dias depois da invasão nazista, porque eles já estavam seguros com a assinatura do protocolo secreto entre os dois, e os soviéticos apenas estavam cumprindo a parte do acordo aqui. E uma outra evidência ainda mais relevante é que Stalin, assim como seu amigo Hitler, fez a sua parte na destruição completa da Polônia enquanto nação. Foram execuções brutais, deportações e limpeza étnica de toda a elite política, militar e cultural da Polônia. Stalin não queria preservação da Polônia porcaria nenhuma, ele queria sua completa subjugação à União Soviética. Engraçado que você não ouve pessoas minimizando o ataque nazista à Polônia. Pelo contrário, mas você ouve pessoas minimizando o ataque comunista à Polônia. Por isso a gente vai ter um vídeo exclusivo aqui no Brasão de Armas só sobre esse ataque monstruoso da União Soviética à Polônia. Mas pelo bem do nosso argumento aqui, vamos deixar o professor Beaver fazer algumas menções desonrosas da brutalidade de Stalin aqui na página 53, olha. Após a invasão do Exército Vermelho, 5 milhões de poloneses se viram sob o governo soviético que tratava o patriotismo polonês como contra-revolucionário por definição. O NKVD deteve 109.400 pessoas, a maior parte das quais foi enviada para campos de trabalho do Gulag, e 8.513 foram executadas. As autoridades soviéticas perseguiram todos os que poderiam ter um papel na manutenção do nacionalismo polonês, inclusive proprietários de terras, advogados, professores, clérigos, jornalistas e oficiais. Foi uma política deliberada de guerra de classe e decapitação nacional. E não vamos esquecer de acrescentar a esse ataque brutal de Stalin aos camponeses o famoso massacre de Katyn, que os comunistas tiveram a desonra de culpar os nazistas pelo massacre que eles próprios causaram. Quando os nazistas descobriram aquelas valas comuns e mostraram para o mundo e disseram que foram os comunistas que fizeram aquilo, os comunistas disseram que aquilo era apenas propaganda nazista. Já ouviu isso em algum lugar? E que foram nazistas que fizeram aquele massacre. E calma, que a gente também vai ter um estudo exclusivo e bem detalhado aqui no Brasão de Armas sobre o massacre de Katyn. E eu tô mais ansioso ainda para mostrar para vocês uma das fontes mais vergonhosas que os negacionistas comunistas mais gostam de citar para negar os crimes de Stalin. É esse tal de Grover Furr aqui, um americano professor de literatura medieval inglesa que dá aula de literatura medieval inglesa, mas resolveu passar o tempo escrevendo uns livrecos sobre a União Soviética, que não é citado por ninguém em lugar nenhum, porque obviamente ele não é especialista em União Soviética e nem reconhecido por seus estudos soviéticos, e que só conseguiu publicar esses livrecos aqui porque existe editora só de livrecos, com zero credibilidade no mundo acadêmico e que ainda se declaram abertamente marxistas e de esquerda, como esses antros aqui da Erythros Press Media e Red Star Publishers. Que merda, hein? Que foram as únicas que tiveram coragem de publicar esses panfletos dele aí, ó. E olha que eu nem comecei ainda. Mas o professor Dmitri mostra como que aqueles porcos comunistas eram mais mentirosos que os porcos nazistas. Olha aqui, ó, na obra Os Sete Chefes do Império Soviético, na página 199. É aqui, ó, justamente na biografia de Khrushchev, ó. E aí, como fonte primária dessa acusação, o professor Dmitri cita o arquivo APRF, arquivo especial número 068021 e 2.
e que eu quero citar na íntegra aqui para vocês. Ao mesmo tempo, Khrushchev despendia ativos esforços para garantir que alguns dos atos mais monstruosos de Stalin continuassem profundamente enterrados nos mais secretos repositórios do partido. Em 3 de março de 1959, o chefe da KGB, Shelepin, escreveu a Khrushchev sugerindo que os registros e outros documentos relacionados com o fuzilamento de 21.857 oficiais, milicianos, policiais, colonos e outros poloneses em 1940 deveriam ser destruídos. Nenhum destes arquivos, escreveu Shelepin, tem qualquer interesse operacional para as agências soviéticas, nem tem valor histórico. Ao contrário, algum evento imprevisto poderá levar à exposição da operação, com todas as consequências indesejáveis para o nosso Estado. Em especial, porque a versão oficial atribui o fuzilamento dos poloneses na floresta de Katyn aos invasores alemães fascistas. Pois é, Khrushchev, Shelepin te avisou que ia dar merda, hein? E você não destruiu a droga dos arquivos, né? E agora o mundo inteiro pode ver os desgraçados, mentirosos, imperialistas que vocês eram e ainda tentaram colocar a culpa nos outros pelas suas merdas. Vacilou com os tupines soviéticos, hein, mano? E agora eu quero mostrar pra vocês uma outra fonte primária comunista que atesta justamente a intenção clara de Stalin e da União Soviética de destruir o Estado polonês, porque agora ele era um Estado fascista. É o diário de ninguém mais, de ninguém menos do que Georgy Dimitrov, secretário-geral da Internacional Comunista, que registrou as suas conversas com Stalin aqui na página 116 do seu diário. Olha só que diálogo esclarecedor entre ele e Stalin aqui. Anteriormente, na história, o Estado polaco era um Estado nacional. Portanto, os revolucionários defenderam-no contra a partição e a escravização. Agora, a Polônia é um Estado fascista que oprime ucranianos, bielorrussos e assim por diante. A aniquilação desse Estado nas condições atuais significaria menos um Estado burguês fascista para enfrentar. Curioso que esse Estado polonês fascista tinha acabado de ser invadido pelos nazifascistas e estava lutando contra nazifascistas. Stalin só esqueceu que ele tinha assinado um tratado de amizade com nazifascistas, mas o fascista não era ele, era a Polônia sendo destruída por nazifascistas. Aliás, tem tanta gente hoje que aprendeu a falsidade de Stalin. Quer destruir alguém? Chama de fascista. Agora já chega, né, Zezé? Você já assinou o Pacto de Não Agressão, assinou o Protocolo Secreto de Partição da Polônia, assinou o Tratado de Amizade e Fronteira com os nazistas. Agora, pro bem dos web revolucionários, diz que você não fez mais nenhuma outra merda com os nazistas, não, seu ditadorzinho de merda. Pacto de Não Agressão, Protocolo Secreto de Partição, Tratado de Amizade. Agora, tio Stalin queria se juntar às potências imperialistas do eixo. Para os nazistas, fascistas e comunistas, se um pacto tripartite era bom, um pacto quadripartite era muito melhor. Se você dorme com um pôster, uma fotinha de Stalin debaixo do seu travesseiro e dorme ouvindo o hino da União Soviética, deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Sai logo desse vídeo e clica no dislike, porque aqui você vai perder a razão de viver depois desse vídeo. Mas é isso mesmo, camaradas. Stalin tentou entrar para as potências do eixo. Então senta aí, respira fundo, que lá vem estudos sobre isso, porque essa é a minha parte preferida dessa merda toda. Vamos começar com esse tijolão aqui, ó, que é a Bíblia do nazismo, escrito pelo semideus dos estudos nazistas, Ian Kershaw. Tá lá na livraria do Brasão de Armas pra você, rapá. Não dá mole não, que isso aqui é coisa boa demais. E aí o professor Kershaw mostra aqui pra gente na página 613 o contexto desse projeto diabólico de um pacto quadripartite. Aqui ele mostra pra gente que em 1940 os nazistas resolveram suspender os planos de invadir a União Soviética e aí Hitler precisava estreitar mais os laços com Stalin por causa disso, para continuar recebendo o grande apoio material que ele vinha recebendo para manter justamente a sua máquina de guerra rodando tanto no Ocidente quanto no Norte da África. E aí Ribbentrop, gênio do mal, veio com o plano de chamar a União Soviética para fazer parte do eixo. E aí o professor Kershaw mostra pra gente que Ribbentrop enviou um telegrama a Moscou em 13 de outubro. E no dia 12 de novembro, a comitiva soviética já estava chegando em Berlim. E de novo o tio Zezé envia ninguém mais, ninguém menos que o seu braço extremo esquerdo. Sacou, né? Braço extremo esquerdo. Que merda, hein? O mestre dos protocolos secretos soviéticos, Molotov.
Der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare der Sowjetunion und Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten, Molotow, begab sich auf Einladung der Reichsregierung nach Berlin, den laufenden Gedankenaustausch durch... Na página 619, o professor mostra que as conversas foram ficando meio esquisitas e eles não chegaram a um acordo naquele momento. E aí Molotov retornou para Moscou 2 dias depois, em 14 de novembro, com a proposta nazista para uma aliança quadripartite. Agora vamos respirar fundo aqui. Os comunistas já tinham feito um tratado de não agressão, assinado um protocolo secreto de repartição da Polônia, assinado um tratado secreto de amizade e fronteira, mas Stalin jamais aceitaria fazer uma aliança militar com os nazistas e fascistas, certo? Errado. Pelo bem dos web revolucionários brasileiros, Stalin, diz que você não teria essa audácia. O professor Kershaw diz pra gente que dia 26 de novembro, apenas 12 dias depois de Molotov chegar com a proposta nazista em Moscou, Stalin mandava de volta sua resposta com uma lista de condições para a União Soviética fazer parte do eixo. Depois de analisar tudo isso, meus amigos, eu só fico pensando como deve ser difícil ser comunista estudando a história da nação que criou o comunismo. Não precisa ser imperialista, capitalista para destruir a própria história deles, porque eles próprios destroem a história deles por eles mesmos. Mas calma que eu não mostrei a lista para vocês ainda não. Vamos ver juntos aqui as condições que Stalin deu por meio de Molotov para entrar na turminha do barulho. Ó. Vamos aprender com quem sabe de verdade aqui, ó. Professor Oleg Kleveniuk, historiador russo e pesquisador sênior do Arquivo Estatal da Rússia. Ele mostra pra gente detalhadamente essas condições vergonhosas apresentadas por Stalin aos seus camaradas do eixo. Primeiro, aqui na página 204, o professor mostra que, embora o pacto tripartite fosse uma ameaça direta à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos, Stalin também ficou preocupado com esse pacto tripartite e com razão, porque era uma aliança peso-pesada. Mas só 2 meses depois de começar a cagar fino, Stalin recebeu um convite inesperado de Hitler. Bora entrar pro clube, Zezé? E aí o professor Kleveniuk mostra pra gente as condições apresentadas por Stalin através de Molotov para fazerem parte do eixo. Em 25 de novembro de 1940, pouco depois de seu regresso de Berlim, Molotov deu ao embaixador alemão em Moscou as condições soviéticas para um pacto quadrilateral. Nesse momento, Stalin novamente recorria à tática que lhe rendeu sucesso em agosto de 1939. Em troca do apoio de seus parceiros e com uma compreensão de que quantidades significativas de matérias-primas soviéticas seriam fornecidas à Alemanha, ele definiu 4 demandas específicas. Primeiro, as tropas alemãs deveriam retirar-se da Finlândia. Em troca, garantiria que a Finlândia permaneceria amigável com a Alemanha e lhe forneceria madeira e níquel, um ponto em que Hitler insistiu particularmente durante as suas conversações com Molotov. Em segundo lugar, Stalin reivindicou a influência soviética na Bulgária, incluindo a conclusão de um tratado de assistência mútua e o estabelecimento de bases militares soviéticas perto do Estreito Turco. Terceiro, os 3 parceiros deveriam reconhecer o direito da União Soviética de se expandir para o sul através do Irã e Turquia para o Golfo Pérsico. Quarto, o Japão deveria desistir das reivindicações sobre o carvão e concessões de petróleo na Sakhalina do Norte em troca de uma justa compensação. Este programa, que espelhava muito as aspirações do Império Russo, provavelmente incluía tudo o que Stalin queria. E ele foi, sem dúvida, preparado para barganhar. A apresentação dessas condições a Berlim indicou, presumivelmente, a sua disponibilidade para apostar suas fichas ao lado dos países agressores. E além dessa vergonha toda aqui de Stalin dando as suas condições para fazer parte do pacto quadripartite, o professor mostra ainda na página 203 a brutalidade de Stalin contra esses povos que estavam sendo incorporados à União Soviética graças justamente a esses pactos com Hitler. Enquanto a Alemanha solidificava seu controle sobre a Europa Ocidental no verão de 1940, Letônia, Lituânia e Estônia eram incorporadas à União Soviética, assim como a Bessarábia
e parte da Bucovina, ambas tomadas da Romênia. Uma das prioridades para a liderança stalinista era a rápida sovietização dessas novas posses. Uma expropriação em larga escala da propriedade privada foi acompanhada por um expurgo massivo da população. A repressão agora recaía sobre as regiões ocidentais recém-integradas. Como sempre, em adição às prisões, às execuções de cidadãos indignos de confiança, muitos foram exilados em áreas remotas do interior soviético. Em 4 campanhas de realocação ocorridas ao longo de 1940 e no primeiro semestre de 1941, cerca de 370 mil pessoas foram transferidas da Ucrânia Ocidental, Bielorrússia Ocidental, dos países bálticos e da Bessarábia para o interior soviético. Isso representa um número imenso, dadas as pequenas populações dessas regiões. Ufa! Que alívio deve ter sido para essas nações em saber que podiam contar com a proteção e o cuidado da União Soviética, né? Aliás, aqui nessa outra obra especializada do professor Roger Moorhouse, chamada O Pacto do Diabo, a gente pode ver uma sequência de documentos primários, incluindo fotos como essa aqui, ó, por exemplo, onde a gente pode ver a população da Bessarábia correndo felizes, saudando ninguém mais, ninguém menos que os alemães como libertadores, porque meteram o pé na bunda dos soviéticos ali. E aí, meus amigos, vamos para uma reflexão rápida aqui, ó. Para um povo achar que os nazistas eram os libertadores dos comunistas, o que será que os comunistas deviam estar fazendo com o povo ali, hein? E esse aqui, senhoras e senhores, é o registro de um dos atos populares mais emocionantes e impressionantes da história moderna que aconteceu nos países bálticos em memória aos horrores do Pacto Nazi-Soviético. Uma corrente humana que se estendeu pelos 3 países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, em 23 de agosto de 1989, exatamente no mesmo dia da assinatura do maldito pacto entre Stalin e Hitler. Mais de 2 milhões de cidadãos participaram nessa corrente com as mãos dadas em mais de 600 quilômetros na rodovia que liga os 3 países. E vamos lembrar que tudo isso é porque os comunistas eram os libertadores do povo báltico, hein? Não esqueçam disso. E aqui a gente vê uma homenagem feita pelo povo báltico a essa linda história de amor de Hitler e Stalin. Agora cá entre nós, que Stalin ficou uma noivinha fefosa, isso ele ficou. Camarada Stalin, a gente sabe que no fundo você amou demais. Dá a testinha aqui, dá. Curtindo o imperialismo adoidado. Mas essa aqui não é só minha opinião, não. Tem outro sovietólogo respeitado que concorda com isso, que é o professor japonês Hiroaki Kuromiya, na sua obra Stalin. Aqui na página 143, o professor é direto e reto, ó. Stalin considerou e apresentou todo o caso de uma perspectiva marxista das contradições entre as potências imperialistas. Mas foi também o caso de que Stalin, como os czares, não estava livre das ambições imperialistas. O pacto foi complementado por um infame protocolo secreto que dividiu a Europa Oriental em esferas de influência, alemãs e soviéticas. Este protocolo secreto foi um documento imperialista tão vergonhoso para os líderes soviéticos que o seu signatário soviético, Molotov, negou a sua existência até a sua morte em 1986. Nem o governo soviético oficialmente reconheceu sua existência até 1990, quando finalmente foi lançado o protocolo secreto original para a publicação. E aí o professor continua mostrando pra gente nesse estudo que o governo soviético criou e manipulou eleições nesses países para dar a impressão de legitimidade da entrada desses países na União Soviética. Mentira e falsidade faz parte da União Soviética e só quem é ideologicamente cego acredita nessas propagandas comunistas. Não vai atrás de fulaninho, historiador comunista não, que diz que tem documento de Stalin, que tem cartinha de Stalin traduzida para provar que falaram mentira a respeito de Stalin. Sempre que mostrarem para você algum documento maluco, pergunta qual foi a universidade ou o autor mundialmente reconhecido que validou aquele documento como autêntico. Senão vai ser mais uma propaganda comunista flagrante. Porque se eu digo para vocês que Stalin e os comunistas eram pinoquinhos dos infernos, eu falo e eu provo. Por isso que eu tenho esse trabalhão desgraçado para fazer esses vídeos cheios de fontes para vocês. Mas não se distraem ainda não, porque a gente vai continuar falando de Stalin querendo entrar pro Esquadrão da Morte. Agora, quem rateou
ratifica essa intenção clara de Stalin de querer mesmo fazer parte do eixo é o professor Geoffrey Roberts no seu artigo Stalin, o pacto com a Alemanha nazi e as origens da historiografia soviética do pós-guerra, publicado pela MIT na revista Journal of Cold War Studies. Aqui na página 99 o professor diz assim, ó: parece claro a partir da pré-diretiva da conferência a Molotov que o líder soviético esperava que fosse possível resolver as diferenças soviético-alemãs e então negociar um acordo abrangente, talvez de longo prazo, entre os dois estados. Somente quando ficou claro que Berlim estava oferecendo uma parceria problemática para uma aliança mundial com o eixo que os oficiais soviéticos mudaram para uma operação de sondagem. Além disso, após o regresso de Molotov de Berlim, a União Soviética fez uma contraproposta que estabelecia os termos para a assinatura de um pacto com o eixo. Basicamente, Moscou exigiu que a Alemanha se abstivesse de interferir na esfera de influência da União Soviética no Báltico, nos Balcãs e na Pérsia. Embora seja verdade que estas propostas soviéticas possam ser interpretadas como uma extensão da missão tática de sondagem, foi Molotov e não von Ribbentrop quem assumiu a iniciativa de chegar a algum tipo de acordo depois de retornar a Moscou, especialmente se esses termos tivessem sido aceitáveis para os alemães, reconhecidamente um C muito grande. Não há razão para supor que Stalin teria se recusado a assinar o pacto quadrilateral com as potências proposto por Hitler, envolvendo a Alemanha, Itália, Japão e a União Soviética. Isso aqui, senhoras e senhores, é a materialização pura e única dos fatos. Foi Stalin que enviou suas condições para entrar no eixo, mas ficou esperando sentado porque Hitler nunca respondeu. Na verdade, respondeu sim com uma palavra: Barbarossa. A entrada da União Soviética no eixo só não aconteceu porque a Alemanha nazista não respondeu a essas condições de Stalin e preferiu invadir. Mas, de novo, as evidências documentais provam definitivamente o interesse claro de Stalin em querer fazer parte do eixo. Mas todos esses protocolos secretos, e principalmente essas condições que Molotov entregou a Ribbentrop para a União Soviética fazer parte do eixo, ficou tão feio, mas tão feio, que depois que os americanos descobriram os documentos alemães, os comunistas tiveram que negar e mentir sobre esses acordos todos. Aliás, aqui na página 205 da obra Stalin, o professor Klevniuk mostra onde que começou esse argumentinho furado e joga uma pá de cal nele sem pena. Enquanto eu mostro aqui para vocês, repara só se não é o mesmo discursinho furado de stalinistas de apartamento. Tem se declarado, contudo, que Stalin nunca cogitou seriamente essa proposta de Hitler de formar um pacto quadrilateral e que as demandas enviadas a Berlim em 25 de novembro eram apenas uma tática moratória, projetada com a intenção de ser inaceitável para a Alemanha. Se bem que faz todo sentido mesmo, né? Por que você acha que Stalin teria feito todos esses pactos vergonhosos com Hitler, destruído a Polônia, massacrado dezenas de milhares de poloneses, ter negado e escondido o que fez, e justamente nesse pacto que acabou vazando, eles dizem que não queriam que os nazistas aceitassem as condições deles? Logo você, Stalinho, o ditador mais honesto da Via Láctea, dá a testinha, dá? Mas o professor Klevniuk mostra como que comunista é mentiroso para um caramba, mas nem mentir, eles sabem mentir direito. O professor diz aqui que o principal argumentinho que os minions de Stalin usam é um relato que apareceu anos depois de um membro do partido que foi chamado para uma reunião. Mas presta atenção agora na data e no lugar que essa reunião aconteceu, porque é muito importante. 14 de novembro de 1940, em Moscou. Repetindo aqui, menino. 14 de novembro em Moscou. E aí, nessa reunião, ele tomou notas enquanto Molotov falava sobre as negociações dele em Berlim. Essa parece ser realmente a prova definitiva de um membro do partido na presença de Stalin e Molotov relatando o que ele ouvia. E que motivo você teria para desconfiar dele, hein? Pois é, já de cara tem dois problemões nessa nota aqui do Tchadayev. O dia e o local. É porque como eles estariam em uma reunião em Moscou junto com Stalin e Molotov no dia 14 de novembro, se no dia 14 de novembro Molotov ainda estava em Berlim retornando para Moscou?
Pode ser até que o Tchadaev tenha errado o dia e o local aqui, né? Mas aí, nesse caso, Stalin tinha que estar em Berlim também. Mas a gente sabe que nessa época Stalin nem tirou a bunda da mãe Rasha. E vamos lembrar de um detalhe importante aqui. Molotov e sua comitiva foram e voltaram de trem. E hoje, o trem mais rápido de Berlim até Moscou leva apenas 23 horas. Só. Então, assim, a menos que os comunistas soubessem parar o tempo, nem ferrando que ele sairia de Berlim e chegaria em Moscou no mesmo dia, em 1940. E ainda fazer uma reunião com Stalin, com Tchadaev tomando nota. Ou seja, Tchadaev mentiu muito. E mentiu errado ainda. E aí o professor Kleveniuk continua mostrando nas páginas seguintes ainda mais evidências dessa falsidade descarada comunista. Então faça um favor para você mesmo, clica no link na livraria do Brasão de Armas, que está aí no comentário fixado, e leva esse livro para casa, porque ela é a biografia mais completa e atualizada de Stalin até o momento. Agora, tem uma coisa que eu realmente admiro em Stalin, e isso aqui eu tenho que dizer publicamente porque faz parte da minha honestidade. De 1939 a 1941, Zezé cagou em cima do comunismo e ainda esfregou a sola suja do pé. Isso foi realmente admirável da parte dele. Sabe o que esse sapeca do nosso camarada fez de 1939 a 1941? Propaganda nazi-fascista dentro da União Soviética. Ele proibiu filmes, peças de teatro, música, livros que falassem publicamente contra o nazismo. O medo de entrar em guerra com a Alemanha e as ambições imperialistas dele fizeram ele virar um cachorrinho que tinha pavor de contrariar seu dono, Hitler. Aí a gente vai de novo para o professor Dmitry Volkogonov, agora na sua biografia de Stalin, em 2 volumes, que também é uma obra essencial para a gente entender bem a mente desse desgraçado. E aí o professor explica para a gente em detalhes como que Stalin deixou de lado a sua ideologia justamente para seguir em frente com a sua ambição imperialista. E aqui na página 74, o professor faz a sua análise da situação tanto quanto um historiador, quanto um ex-general soviético, e aí a gente tem o privilégio então de entender os 2 aspectos, histórico e militar, que envolveu justamente essa intenção de Stalin de apaziguar o nazismo e fazer propaganda pró-nazista. Então olha só o que o professor diz aqui, ó. É difícil explicar o desvio cínico de Stalin para uma política de acobertamento do fascismo. Pode-se até entender a tentativa de escorar o pacto de não agressão com acordos de comércio e laços econômicos, mas negar todas as anteriores premissas ideológicas antifascistas foi demais. Por exemplo, a declaração dos governos soviético e alemão assevera que o acordo mútuo é de opinião que o fim da guerra entre a Alemanha de um lado e a Inglaterra e França do outro viria ao encontro dos interesses de todos os povos. No entanto, esses povos poderiam muito bem se perguntar como isso era possível. Deveriam aceitar e se conformar com a tomada da maior parte da Europa por Hitler? Como poderia a Polônia, em ruínas que estava, aprovar a assistência mútua assinada por Molotov e Ribbentrop? Agora vamos dar uma pausa aqui e vamos refletir nesses pontos que o professor Dmitry explicou, que são muito importantes e precisam ficar bem claros para a gente entender, porque eles foram extremamente graves e vergonhosos. Essa declaração dos governos soviéticos e alemão foi emitida em conjunto pela Alemanha nazista e a União Soviética no mesmo dia do Tratado de Amizade e Fronteira, quando a Polônia já tinha sido repartida entre os 2 ditadores. E aí as demais esferas de influência já estavam delimitadas entre as 2 potências. E é com esse contexto que a gente consegue entender a mordacidade dessa declaração. Stalin e Hitler ofereceram em conjunto uma proposta de paz com a Inglaterra e a França, e que eles deveriam aceitar essa paz e as conquistas territoriais de Hitler. E Stalin cinicamente ganharia com isso, porque ele manteria sem lutar não só a sua porção da Polônia, mas todos os outros países que ele estava negociando com os nazistas. Ou seja, se dependesse dos soviéticos, a guerra acabava ali, com eles e os nazistas comendo praticamente a Europa inteira juntinha para eles. E para Stalin, os comunistas, eles estavam de boa com isso. Tanto eles estavam de boa com os nazis que Molotov fez um dia de excursão no Soviético Supremo em 31 de outubro de 1939, mostrando todo o carinho e a amizade com os nazistas. E informação importante aqui, aprovado por Stalin. Então presta atenção nesse discurso inspirador, que é um verdadeiro tributo da União Soviética à Alemanha nazista.
A Alemanha está na posição de um Estado que se esforça pelo fim rápido da guerra e pela paz, enquanto a Inglaterra e França, que ontem clamavam contra a agressão, são agora pela continuação do conflito armado e contra a paz. Círculos governantes na Inglaterra e na França tentaram recentemente se apresentar como lutadores pelos direitos democráticos dos povos contra o hitlerismo, com o governo inglês declarando que seu objetivo na guerra era nem mais nem menos a aniquilação do hitlerismo. Não faz o menor sentido, como é também criminoso travar tal guerra para aniquilar o hitlerismo sob o falso estandarte da luta pela democracia. Nossas relações com a Alemanha melhoraram fundamentalmente. Isto aconteceu pelo fortalecimento de nossas relações de amizade, nossa colaboração prática e por meio de nosso apoio político à Alemanha no esforço que faz pela paz. Que palavras mais doces e delicadas e amorosas de verdadeiros amigos direcionadas aos nazistas pelos comunistas. Uma amizade inspiradora entre dois monstros, bonita de se ver. E esse discurso aqui foi feito na mais alta cúpula do legislativo soviético e Molotov critica abertamente o anti-hitlerismo da Inglaterra e França. O que é isso, meu Deus do céu? E o professor Dmitry continua expondo essa podridão moral e ideológica de Stalin, de Molotov e dos comunistas em geral na página seguinte aqui, ó. Afora o fato de tal mudança de linha política e ideológica causar perplexidade na mente pública, ela também revelava uma total falta de princípios. Stalin, que mandara milhões de pessoas para a morte ou para os campos de trabalho pela mais tênue suspeita de impureza ideológica, demonstrava uma excepcional falta de escrúpulo ao fraternizar com o fascismo. A palavra fascista desapareceu do vocabulário da liderança soviética. Berlim estava feliz. No seu discurso para o Reichstag, em 1º de setembro de 1939, Hitler pôde dizer com toda razão: o pacto foi ratificado em Berlim e Moscou. Faço minhas cada uma das palavras que o comissário do exterior Molotov disse sobre este assunto. E aqui na página seguinte o professor mostra como que Stalin mandou o propagandista-chefe do Exército Vermelho, o Meklis, que desse um jeito de acabar com a propaganda antifascista, mantendo uma dose de desconfiança contra o exército nazista. E aí o professor cita 3 relatórios bem interessantes, distintos, vindos do próprio exército sobre essa aproximação com o fascismo. Primeiro, engenheiro militar Nechayev. Com a ratificação do pacto, não podemos mais chamar a instrução de tiro de fogo no fascismo. Não deve haver mais agitação e propaganda contra o fascismo, já que nosso governo não tem mais diferenças com ele. Segunda, Karatum, instrutor de engenharia militar da academia. Não temos ideia do que e como escrever agora. Fomos criados antifascistas, agora é o inverso. Terceira, Primeiro-tenente Gromov, Distrito Militar de Kiev. Pensando bem, a Alemanha parece que enganou todo mundo. Ela agora vai se servir dos pequenos países. Porém, em face do pacto de não agressão, não podemos fazer coisa alguma. Os próprios membros do exército viam que agora o comunismo tinha dado as mãos ao nazismo e eram proibidos de falar qualquer coisa. Aliás, o próprio professor Klevniuk reforça essa mesma proibição de Stalin contra o fascismo aqui na página 201, dizendo que, de 1939 até o início da guerra entre a Alemanha e a União Soviética, expressões de anti-hitlerismo foram tratadas como um crime. E a gente também tem 2 registros de 2 testemunhas oculares que viveram contextos diferentes nesse mesmo período e que também relataram pra gente as mesmas coisas que os oficiais do exército soviético que a gente viu acima disseram. O primeiro aqui é de Viktor Kravchenko, ex-capitão do Exército Vermelho até 1943, e o outro é de Wolfgang Leonhard, um comunista e acadêmico alemão que fugiu para a União Soviética no início da guerra e continuou seus estudos dentro da Academia de Moscou. Então, começando aqui com Viktor Kravchenko, na sua obra Eu Escolhi a Liberdade, a vida pessoal e política de um oficial soviético, ele escancara esse apoio do comunismo ao nazismo dentro da União Soviética que estava se espalhando após o pacto. As bibliotecas igualmente foram expurgadas de literatura antifascista. A Sociedade para Relações Culturais com Países Estrangeiros descobriu instantaneamente as maravilhas da cultura alemã. Visitando Moscou a serviço, descobri que várias exposições
exposições de arte nazista, de conquistas econômicas nazistas e de glória militar nazista estavam abertas ou sendo preparadas. Os teatros na capital estavam desenvolvendo um grande interesse pelo drama alemão. Na verdade, tudo que fosse alemão estava na moda. Agora vamos usar de empatia, por favor, e se coloque no lugar de um comunista ouvindo isso, apertando o retrato de Stalin e gritando no banho: "Por que, Stalin? Por quê? A gente ama todo mundo que discorda da gente de fascista, e você fez isso com a gente, camarada." E o outro relato aqui é do professor Wolfgang Leonhard, que confirma exatamente a mesma descrição de Kravchenko, aqui na sua obra Traição, o Pacto Nazi-Soviético. E aqui no subtítulo A Transformação da Propaganda Soviética, ele mostra com a própria experiência dele como que os ataques ou mesmo crítica ao nazismo desapareceram da noite para o dia e que, assim como Kravchenko já tinha denunciado antes, ele também viu as bibliotecas esvaziadas de toda a literatura antifascista. Portanto, senhoras e senhores, nós temos fontes oficiais soviéticas e estrangeiras confirmando essa propaganda escancarada soviética a favor do nazismo, eliminando suas críticas e incentivando a aproximação cultural entre o povo soviético e nazista. Tudo porque Stalin não queria entrar em guerra com a Alemanha e queria continuar expandindo seu império através desses pactos vergonhosos. Então, da próxima vez que você ouvir algum comunista de apartamento falando que o comunismo é anti-nazi-fascista, esfrega isso aqui na cara dele. Os comunistas só atacaram a Alemanha porque a Alemanha atacou primeiro e atacou para destruir a União Soviética. Se a União Soviética não atacasse de volta, eles seriam dizimados. Então, contra-atacar é o que todo e qualquer país ou nação do mundo faria. Foi exatamente o que a Polônia tentou fazer, sendo esmagada pelos dois lados por aqueles dois regimes assassinos brutais. Então não foi por causa de uma moral da ideologia comunista ser antinazista que fez com que os comunistas atacassem o nazismo para extirpar o mundo desse mal. Enquanto a paz estava rolando de boa entre comunistas e nazistas, estava tudo bem para a União Soviética. Sem precisar entrar em guerra, ela expandia o seu império enquanto apoiava o império nazista e a sua expansão na Europa. Ah, Thiago, mas um dia Stalin atacaria a Alemanha nazista, sim? Mas não atacou, né? A gente podia estar ouvindo isso aí até hoje. Essa é a história. Stalin preferiu continuar mamando os nazistas por quase um terço da Segunda Guerra Mundial e ainda tentou entrar pro eixo 6 meses antes de ser invadido. Isso aí, comunista não te conta não. Hitler que negou, tá? Não esquece disso não. E essa não é só minha opinião não, tá? O professor Max Hastings aqui, ó, na sua obra Inferno, ele concorda exatamente com isso aqui na página 17, ó. Embora Stalin temesse Hitler e soubesse que um dia teria de lutar contra ele, tomou, em 1939, a decisão histórica de consentir com a agressão alemã em troca do apoio nazista ao seu programa de ampliação territorial. E agora vem o checkmate do professor Hastings. Quaisquer que fossem as desculpas dadas posteriormente pelo líder soviético, e apesar de seus exércitos nunca terem lutado em parceria com a Wehrmacht, o Pacto Nazi-Soviético estabeleceu uma colaboração que persistiu até Hitler revelar seus verdadeiros objetivos com a Operação Barbarossa. É isso, senhoras e senhores. Tem desculpinha não. Os comunistas apoiaram e receberam apoio dos nazistas até a hora que os nazistas atacaram. Foram os comunistas que alimentaram a máquina de guerra nazista por quase um terço da guerra e que criaram junto com eles a maior guerra da história. E o professor Beaver, aqui na sua obra Segunda Guerra Mundial, mostra exatamente essa ajuda massiva que a União Soviética deu aos nazistas, aqui na página 216. Ó. Durante o período do Pacto Molotov-Ribbentrop, a União Soviética forneceu ao Reich 26 mil toneladas de cromo, 140 mil toneladas de manganês e mais de 2 milhões de toneladas de petróleo. É por isso que todo o terror causado pela Alemanha e que Stalin sabia desde o início que ele seria capaz de fazer, foi financiado e apoiado pela União Soviética. Todos os pactos secretos e de assistência econômica e material dada pela União Soviética contribuiu para a Alemanha se tornar o monstro que ela se tornou e a aplicar o seu terror em massa na Europa. E essa amizade entre os dois regimes
poderia ter durado 10, 20, 50 anos, poderia estar durando até hoje. Só não durou porque, de novo, os nazistas quebraram a amizade primeiro e traíram seus amiguinhos comunistas. Então, meu amiguinho, é o seguinte: Stalin e os comunistas não fizeram mais do que a obrigação deles de correr com o rabinho entre as pernas e se juntar aos aliados para derrotar a Alemanha nazista depois daquele horror em Stalingrado. Mas sabe quem confirma definitivamente como que esse pacto com os nazistas foi uma vergonha humilhante mesmo? Depois que a Alemanha nazista foi derrotada, os americanos encontraram os pactos secretos dos nazistas e comunistas e jogaram a merda no ventilador para todo mundo ver. Em 1947, o Departamento de Relações Internacionais publicou o material e Stalin ficou maluco com aquilo. Só que aquelas eram cópias alemãs. Os americanos não tinham as cópias soviéticas. Então Stalin partiu para a boa e velha propaganda soviética, acusando os americanos de anticomunismo, de falsificadores, de pró-nazistas, igualzinho os filhotes dele fazem hoje. E aí ele próprio escreveu e editou um panfleto chamado Falsificadores da História, dando a versão soviética sobre esse pacto com os nazistas, como que foi um pacto necessário e fundamental para a sobrevivência da União Soviética e que não havia protocolo secreto nenhum, e que foram os aliados que alimentaram a máquina de guerra nazista e que eram pró-nazi. E aí, como aconteceu durante toda a Guerra Fria, era a versão da União Soviética contra a versão americana. Só que você já deve imaginar que no final da história, o falsificador da história era... Só que aí depois que aquele império comunista de merda caiu, os arquivos foram abertos e os pesquisadores encontraram os originais do pacto lá, que bateram direitinho com as versões alemãs. E aí quando os pesquisadores foram confrontar o panfleto Falsificadores da História com os pactos nazi-soviéticos, eles viram que Stalin adulterou boa parte daquela bosta daquele panfleto e ele fez isso a próprio punho. E aí eu coloquei na descrição um estudo comparativo mais completo, devidamente revisado pelos pares, que confronta exatamente as fontes primárias, mostrando todas as alterações e manipulações dos originais feitas por Stalin para esconder a natureza do pacto. É o estudo publicado pela Academia Polonesa de Ciências chamado Stalin e o Panfleto Falsificadores da História. Nele, os autores mostram todos os trechos retirados ou adulterados por Stalin para enganar a opinião pública e como mesmo nesse documento os protocolos secretos foram veementemente negados. Só que é Molotov quem dá o último e definitivo atestado de como o governo comunista foi dissimulado e mentiroso pela tamanha vergonha que aqueles protocolos secretos trariam para a União Soviética. Ele morre em 1986, levando seu segredo maldito para a sepultura. Tanto que na sua última entrevista ao jornalista russo Felix Chuev, em 1983, que publicou inclusive o livro Memórias de Molotov, o jornalista registra a entrevista e nos mostra como que Molotov mantém e reafirma a mentira stalinista sem balançar. Quando perguntado sobre o acordo secreto com os alemães, ele respondeu que não havia nenhuma verdade naquilo. Absolutamente nenhuma, disse. Não houve um acordo, repetiu o jornalista. Não houve não? Não, isso é um absurdo. O jornalista insistiu. Agora, certamente podemos falar nisso, não? Molotov respondeu. Claro, não há segredo nenhum aqui. Em minha opinião, esses boatos foram espalhados deliberadamente para destruir reputações. Não, essa questão é muito clara. Não poderia ter havido nenhum acordo secreto desse tipo. Eu estava por dentro do assunto. Na verdade, estava envolvido nisso e posso lhe garantir, sem sombra de dúvida, que é uma falsificação. Tava esperando honestidade comunista, né? Só lembrando que foram pelo menos 2 protocolos secretos adicionados ao pacto nazi-soviético Molotov-Ribbentrop. O primeiro protocolo secreto, que foi o de partição da Polônia, adicionado no mesmo dia, em 23 de agosto de 1939, que é esse aqui, com assinatura tanto de Molotov quanto de Ribbentrop, e o Pacto de Amizade e Fronteira, que foi o segundo protocolo secreto que complementava o primeiro, assinado apenas um mês depois, em 28 de setembro de 1939, quando a Polônia já tinha sido conquistada pelos invasores criminosos. E por fim, temos o outro documento secreto, que era a lista de exigências de Stalin a Hitler para a União Soviética entrar para as potências do eixo. Agora vamos fazer uma reflexão junto aqui. Se esse pacto secreto fosse tão fundamental para a sobrevivência da União Soviética, por que mentir até o fim? Medo de crítica? Medo de propaganda anticomunista? Ou será que eles estavam tão confiantes que a União Soviética nunca ia cair e a mentira ia continuar enterrada? Mas deu merda, né, Stalin?
Thatcher e Reagan botaram seu império maldito para baixo, né? Mas pelo menos estudar essa falsificação e mentira comunista serve para mostrar, como se ainda houvesse alguma dúvida para quem é humanamente honesto, que o alicerce do comunismo foi a falsidade, a mentira e os milhões que morreram por elas. Concluindo nosso estudo, o Pacto Molotov-Ribbentrop não foi apenas um inofensivo pacto de não agressão. Ele iniciou uma série de protocolos secretos e negociações entre comunistas e nazistas que queriam repartir entre eles não só a Europa, mas o mundo inteiro. Isso fica claro com o convite que a Alemanha fez à União Soviética para entrar no eixo, e o interesse soviético de entrar no eixo ficou claro com a apresentação das condições de Moscou a Berlim. Foi o protocolo secreto no Pacto Molotov-Ribbentrop, ou Pacto Nazi-Comunista, que os alemães então tiveram um sinal verde dos soviéticos para iniciar a Segunda Guerra Mundial e a repartição da Polônia entre as duas potências imperialistas. Stalin e Hitler deixaram suas ideologias de lado para se ajudarem mutuamente a alcançarem seus objetivos territoriais. Mas foi Hitler e não Stalin que quebrou essa amizade e atacou primeiro. E essa amizade foi uma mancha tão vergonhosa na história soviética que ela foi humilhantemente negada até o fim, o que trouxe ainda mais vergonha a esse regime assassino. Mas felizmente, os dois piores regimes da história humana foram destruídos. Mas o nazifascismo e o comunismo são lembretes dolorosos e que nunca podem ser esquecidos pelo nosso próprio bem. A humanidade foi e sempre será capaz de criar o mal que destruirá a si própria.